Olá, pessoal, muito boa noite a todos. Muita alegria a gente estar aqui de volta para o nosso TED, dessa vez uma semana seguida da outra, né? Nosso Temas Espíritas em Debate, ele tem algumas características, trazer temas que são temas que normalmente não são discutidos nas casas espíritas ou na maioria dos meios espíritas aí, né? E também nós temos a característica de uma discussão de uns 30 minutos, sempre com um convidado que vai falar para nós de um tema em torno de uns 30 minutos, e depois a gente abre para discussão, para perguntas, para comentários dos companheiros aqui presentes na sala, né? Hoje nós temos aqui conosco, para fazer essa motivação inicial, o Gabriel Garcia, nosso companheiro aí, de outros estudos, de outros momentos também, né? Ele está lá no IDE, Instituto de Difusão Espíritas de Juiz de Fora, e ele vem falar para a gente aqui um pouquinho sobre os espíritas desertores, como entender que hajam espíritas desertores, né? Já já a gente passa aí a palavra para o Gabriel. Vou pedir então a Beth para fazer uma prece para nós e em seguida a gente parte aí para a discussão. Amigo Jesus, é com alegria que recebemos o Gabriel de volta a esse encontro do TED. Ele vem nos mostrar que no final tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem. Nós só precisamos ter fé em Deus e nos focarmos na oração. Que o Mestre Jesus abençoe o nosso propósito e que possamos juntos palmilhar essa estrada que com certeza nos fará muito mais felizes. Fica conosco, Jesus. Obrigada por essa noite. Assim seja. Gabriel, você já passeou pelo TED aqui outras vezes, né? Já sabe como funciona. A casa é sua. Fique à vontade, meu amigo. Agradecido, meu caro. Aliás, agradeço o convite, mais essa oportunidade de estar aqui partilhando as reflexões com vocês. E são temas sempre que mexem com a gente, né? Quem fez o comunicado comigo dessa vez foi o Eli, que está aí. E eu lembro que a minha primeira resposta para ele foi mais de surpresa do que tudo. Não surpresa exatamente pelo convite, que já me chamaram outra vez, mas esse tema, eu falei, gente, o que eu vou falar sobre isso? Assim? É a primeira coisa que me veio na mente, assim. E eu acho que isso se deve muito a impressão que eu estava da palavra desertor com um sentido muito específico associado, por exemplo, à vida militar, né? Que é quando o sujeito está ocupando lá uma posição, ele abandona essa posição sem permissão superior e não volta, né? E isso é tratado de maneira bem rigorosa dentro da disciplina do Exército e tudo mais. Eu acho que eu estava muito com essa ideia na cabeça, assim. Depois fui lendo outras concepções a respeito de deserção, que é um sentido mais geral, que é você abandonar antes certas convicções que você possuía, tipo convicções religiosas, filosóficas, então acho que se encaixa bem nesse sentido no Espiritismo. Eu cheguei a anotar algumas ideias, mas eu estou cheio de papel aqui ao redor, né, com as minhas anotações e tal, estou seguindo por elas. E eu fiz algumas anotações e tal, mas eu confesso que eu não estava assim, muito satisfeito. E eu resolvi procurar, assim, Kardec, que geralmente a referência que eu começo estudando Espiritismo é alguma coisa que Kardec escreveu e tal. Costumo usar ele como base e partir dali para construir os raciocínios. E, curiosamente, tem um texto dele que se chama Os Desertores. Está publicado em obras póstumas, e como o nome faz uma referência, não são textos que Kardec, por ele mesmo, publicou em vida, né? Mas que foram reunidos depois e tornados públicos, né? Um dos textos que tem aqui, aliás, eu acho que esse livro tem textos muito interessantes sobre todos os aspectos, né? E um dos textos que está aqui se chama assim, Os Desertores. Falei, cara, vamos ver o que Kardec está entendendo sobre isso. Então, qual vai ser o caminho que eu vou seguir? Vou começar desse entendimento que Kardec está fazendo, o que ele está chamando de desertor, quais são os tipos de desertores que ele aponta nesse texto.
Aliás, já indico, já faço como referência para vocês, quem quiser conhecer de maneira mais esmiuçada o texto e os argumentos dele, para ler esse capítulo, não é grande, né? Mas aqui eu só vou fazer um resumo, vou fazer só alguns comentários. E na sequência, eu vou citar alguns casos que eu considero que são interessantes da gente analisar a respeito desse tema. Então, a ideia que eu estou trabalhando de desertor é essa ideia mais geral, né? É um indivíduo que abandona certas convicções religiosas, políticas, filosóficas, enfim, né? Por algum motivo qualquer. E, claro, cada um vai abandonar essas convicções, tanto por motivos variados, quanto de modos diferentes. Isso eu acho importante da gente falar quando a gente está analisando o nosso caso aqui, da adesão ao espiritismo, né? Kardec inicia o texto escrevendo assim: se todas as grandes ideias têm seus apóstolos fervorosos e devotados, mesmo as melhores têm os seus desertores. O espiritismo não podia escapar às consequências da fraqueza humana. Teve os seus, e a esse respeito, algumas notas não serão inúteis. O que eu chamo a atenção primeiro, eu acho que é um comportamento que Kardec tem várias vezes, que é assim, fazer um juízo de realidade, né? Assim, a partir das análises, compreendendo aquilo que acontece na realidade, isso eu acho importante. Então, assim, tem desertores na doutrina espírita também. O que me chamou a atenção aqui é que, a princípio, nesse parágrafo, ele já está fazendo ali uma qualificação do ato de deserção. Ele está associando isso como uma consequência da fraqueza humana, né? Eu quero dizer que eu concordo parcialmente com Alain, né? Eu não estou fechado 100% com ele nessa daí. Mas vamos ver quais são os seus argumentos, né? Ele faz uma breve análise do avanço histórico das pesquisas espíritas. Então, ele fala, por exemplo, das mesas girantes, que é o clássico de Allan Kardec, porque é como ele se envolve com os fenômenos psíquicos, e a partir de onde ele começa a estabelecer os diálogos dos espíritos, aquela coisa toda. Ele explora isso bastante na introdução do Livro dos Espíritos, e aqui em Obras Póstumas tem várias passagens também. Tá? Allan Kardec argumenta o seguinte, que enquanto os fenômenos mediúnicos estavam nessa fase das mesas balançarem, de darem pancadas, de fazer essas coisas mais, efeitos mais físicos propriamente do que inteligentes e de conversas, havia uma atratividade muito grande para a sociedade de sua época. Eu concordo com ele e digo mais, se a gente tiver isso hoje em dia, com certeza vai ser sucesso de audiência também, seja na internet, ao vivo, eu concordo com ele. Se isso acontecer hoje, as pessoas ainda têm muito essa coisa com o fenômeno mediúnico, ainda mais se ele tiver esses efeitos assim físicos muito patentes, né? E aí, no entendimento de Kardec, quando a pesquisa transita meramente dos fenômenos de efeitos físicos para fenômenos que estão baseados mais no interesse da conversa, da discussão filosófica, ou moralizadora, que é um termo que ele se utiliza, Kardec, então, percebe que há aí uma deserção de muitas pessoas. No entendimento dele, vou usar as palavras dele, ele diz que são pessoas frívolas, tá? Então, no entendimento de Kardec, são pessoas que têm mais interesse no fenômeno em si, que acham legal, bacana, divertido, não tem nada assim mais aprofundado, e quando se transita, quando essa onda passa, porque tem livros que falam sobre isso, né? Essa febre que varreu a Europa, os Estados Unidos também, quando essa onda passa, essas pessoas que tinham interesse mais ligado a essa atratividade, essas pessoas são os primeiros desertores que Kardec fala. Então são os frios, eles não têm interesse e ignoram aquilo, toca a vida e não se ocupa mais do fenômeno espírita. Adiante, Kardec vem falar de uma categoria, né, que ele vai dizer, no entendimento dele, que é a mais numerosa, né, que a gente pode chamar dos exploradores. Eu achei muito bacana isso da parte dele, e quero dizer que concordo, porque desde sempre o fenômeno mediúnico, dadas as nossas condições evolutivas, ele foi usado para todas as finalidades que a gente puder imaginar, inclusive as de cunho comercial, inclusive as de estabelecimento de relações de poder. Isso acontecia na época de Kardec, continua acontecendo hoje, também acontece no meio espírita, enfim. Ainda é algo que nós, humanos, em progresso, fazemos. Ele observou isso na época dele. Foi desde as pessoas que vão tentar trabalhar com adivinhação, gente que vai prometer coisas com a comunicação mediúnica, gente que diz que garante que se você estiver atrás de falar com alguém que já morreu, se o sujeito diz que é médico, ele garante que vai conseguir isso e tal. Gente que cobra para fazer isso, por aí vai. Há diversas formas de se explorar o fenômeno mediúnico, passando por pagamento em dinheiro, por presentes, por troca de favores.
por abuso sexual, a gente vê esses casos acontecendo no Brasil, inclusive, enfim, há diversas formas de explorar o fenômeno mediúnico. Então, Allan Kardec vai entender que esses sujeitos também são desertores do espiritismo. E eu penso que a gente tem que compreender essa conclusão de Kardec porque a prática da mediunidade dentro do meio espírita, ela é regida por alguns princípios éticos, né? Então, por exemplo, essa ideia de não cobrança da mediunidade, ela é tipicamente espírita. Se a gente for nos Estados Unidos, onde a gente tem um espiritualismo que é mais difuso, que até foi chamado de moderno espiritualismo naquela época, hoje em dia é mais espiritualismo mesmo, né? Eles não veem na generalidade problema nenhum em se cobrar por serviços mediúnicos, por exemplo. Isso é corriqueiro lá, nessas questões éticas. Que é coerente dentro de onde eles praticam isso, porque eles não estão ligados ao paradigma espírita. Então, essa ideia de não cobrança, do uso para progresso moral, ou para auxiliar quem estiver sofrendo os dois planos da vida, e por aí vai, isso é tipicamente do paradigma ética espírita. Então, sob essa perspectiva, Kardec entende que aqueles que exploram a mediunidade são desertores do espiritismo. Claro que aqui também a gente percebe que Kardec está fazendo um entendimento de espiritismo que é um pouco mais abrangente, está bastante ligado às práticas mediúnicas, não necessariamente uma adesão filosófica. Até porque Kardec algumas vezes dá a entender isso, né? Que o sujeito poderia guardar certas afeições filosóficas e praticar o espiritismo, por exemplo, que não seria contraditório. Então ele entende isso como a classe mais numerosa. E, bom, se a gente concordar que isso é desertor, né? A gente também concorda com ele que de fato é a mais numerosa. Até os dias de hoje a gente vê isso. Tem muito picareta ligado ao universo da mediunidade, seja os indivíduos médios ou os indivíduos pretensamente médios, tanto faz, né? A espiritualidade, a fé, é terreno fértil para esse tipo de abuso. Então, assim, então eu acho que Kardec foi bem pé no chão, sabe? Nisso aí. O fenômeno mediúnico não vai ser diferente, mesmo dentro do meio espírita, né? Então, ele vai dizer que esses são os desertores também, né? E uma última categoria que ele coloca, e eu achei o nome engraçado, confesso, ele vai chamar espíritas de contrabando. Essa expressão que está na tradução, eu não olhei o original. Eu também não entendo francês, precisaria de um tradutor ali, né? Mas é na tradução das espíritas de contrabando. No entendimento de Kardec, são pessoas que não são necessariamente espíritas, mas que vão nas instituições frequentar, né? Dizem que são adeptas, participam de algumas sessões e tal, ficam ali algum tempo e depois encenam uma saída, tá? Fingem abraçar e depois encenam, e lançam calúnia, lançam difamação e tal. Então, assim, são pessoas que gostam de causar, vamos dizer assim. Então, Allan Kardec chama de espírita de contrabando. Ele vai lá só para, né, criar a confusão. E ele disse que existem, inclusive, algumas pessoas que, ao invés de fingir que tem uma adesão, entram nas instituições, mas agem promovendo a discórdia e tal, e que a pessoa vai com essa intenção. Então, nesses dois modos de agir, Allan Kardec entende que são desertores, os espíritas de contrabando, que agem no sentido de atacar, de prejudicar o espiritismo, e o propósito é declaradamente esse daí. Então, são assim, as três categorias de pessoas não espíritas, no entendimento de Kardec, que ele chama de desertores. Tá. Aí, na sequência do capítulo, Allan Kardec propõe entender por que que aqueles que são espíritas propriamente ditos, ainda dentro desse grupo, você vai encontrar indivíduos que desertam do espiritismo, né? E eu acho interessante porque, a princípio, Kardec revela um espanto, uma baixa aceitação disso, né? Que se o indivíduo de fato é espírita, ele não iria atravessar uma deserção. Acho que transparece assim, uma crença de Kardec nesse sentido, mas ele se propõe a analisar. E no entendimento de Kardec, está fundamentando essas deserções dos espíritas, propriamente dito, na maioria das vezes, são os indivíduos que querem se beneficiar da crença, mas com a condição de que isso não lhes custe nada. Essa é a interpretação de Kardec. Então, no entendimento dele, esses indivíduos aderem à filosofia espírita de maneira explícita e tal, mas essas pessoas vivem uma tensão. Isso aqui são palavras minhas, tá, pessoal? Isso aqui é a minha leitura do capítulo. Então, isso não substitui você ir lá e ler as palavras originais, né? O indivíduo vive, então, algumas tensões entre as proposições éticas, as proposições morais do espiritismo e os esforços que esse sujeito teria de fazer para adequar o seu modelo de vida à filosofia que ele diz abraçar. Então, diante dessas tensões,
o indivíduo acaba perdendo uma coerência e, por vezes, esse indivíduo pode vir a ser um desertor. Pode abandonar o espiritismo porque não consegue resolver isso, né? Eu quero dizer, do alto da minha petulância, né, que mais uma vez eu concordo em parte com o Alan, né? Eu acho que isso de fato acontece, porque até nos dias de hoje eu já escutei esses discursos, e que eu acho curioso, porque tem 160 anos separando, tem um século e meio separando a gente de Kardec. O contexto cultural nosso é bem diferente do dele, mas eu já escutei várias vezes pessoas afirmarem coisa parecida, por isso que eu achei curioso. A gente falar assim, que é simpatizante da doutrina espírita, às vezes escuta algumas palestras, acho que é o vínculo mais comum inicial, né, de meio espírita brasileiro, mas que elas não querem ter um envolvimento mais forte e tal, porque isso gera muita responsabilidade, ia ter que pensar algumas coisas da vida e a pessoa não está afim de fazer isso agora. Eu já escutei isso algumas vezes. E eu acho curioso o Kardec ter apontado isso na época dele, porque é alguma coisa que a gente vê acontecer nos dias de hoje. Mas o que eu fico pensando no que se refere à adesão a princípios filosóficos, ainda mais quando tem uma ética envolvida, de fato, isso deve ser fruto exclusivamente da vontade do sujeito. Sim. Até mesmo a ideia de ser espírita, para mim, hoje, eu me baseio na autodeclaração. Eu não acho que a gente tem um outro parâmetro melhor do que esse, sinceramente, né? A não ser um parâmetro que envolva exercício de poder, nada mais que isso. O que é um indivíduo espírita hoje, para mim? É um indivíduo que se autodeclarar espírita. Pode ser um indivíduo que tem a ética mais difamante, mais horrorosa, horripilante do mundo. Se ele diz que é adepto da filosofia espírita que usa, eu não vou lá dizer que esse indivíduo não é espírita, por exemplo, né? E aí eu acho que nesse ponto, como na própria ideia de deserção, esse tema dialoga muito com o que foi discutido na semana passada, aqui nesse grupo, porque me parece que hoje, boa parte de nós espíritas, pelo menos os que estamos nos propondo a pensar criticamente o próprio meio espírita, estamos paulatinamente chegando a um consenso cada vez mais abrangente de que a gente tem espiritismos, no plural. Me parece hoje que isso é um juízo de realidade, né? Eu vi lá as falas sobre que Kardec teria inventado a palavra, então, que é só espiritismo. Eu já falei isso em palestra pública, que vocês comentaram semana passada, eu já falei em palestra pública. Espiritismo é um só, Kardec definiu essa palavra e tal. Todo aquele blá 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 que importante que vocês tiveram semana passada, eu passei por isso também. E hoje em dia eu sou adepto dessa ideia. Olha, são espiritismos. Se a gente gosta disso ou não, é outra história. Isso é um juízo de realidade. Tem diferentes modos de interpretar conceitualmente e de praticar espiritismo. E aí eu fico pensando que isso vai se ligar na deserção de que modo? Muitas vezes os indivíduos vão fazer escolhas dentro dessas variedades, por vezes escolhendo essas variedades que são menos hegemônicas, que sob o olhar daqueles que estão nas correntes hegemônicas, esse indivíduo vai ser tratado como um desertor. Mas na concepção do indivíduo que transitou dentro de um tipo para o outro espiritismo, esse indivíduo não se considera assim. Ele se considera vinculado. Tá? Por isso que eu acho que aqui a coisa fica ainda mais complexa. Então, por isso que eu disse que eu concordo em parte com Kardec. Acho que ele trabalha apenas uma faceta, mas acho que isso vai além. E dou mais exemplo disso, né? Recentemente, no espírita brasileiro, a gente tem assistido, o que eu vou chamar, que eu acho que é uma palavra bem apropriada, assim, uma série de rachas muito sérios, muito, assim, muito nítidos, por causa do contexto político no Brasil e no mundo. Então, nós já vimos, como qualquer movimento humano, que é inevitável, a gente trazia as nossas tensões, nós somos pessoas que carregamos diferenças de todos os tipos, então as tensões vão existir em todos os grupos, isso não é necessariamente ruim, tá? Isso faz parte dos agrupamentos humanos, mas com o avanço dos discursos e dos políticos de extrema-direita, a gente viu fácil esse racha no meio espírita brasileiro. Esse racha está nas famílias, nos grupos de WhatsApp das famílias, está no centro espírita também. Ele foi para lá. Porque a gente viu assim, parte do meio espírita tentando repetir uma postura num discurso de neutralidade política e tal, resolve aí, intimidade e tal, mas a gente viu também parcelas significativas de instituições e de espíritas que são mais conhecidos no Brasil, assumirem publicamente posturas ligadas à extrema-direita, etc., etc., que merece um estudo, uma abordagem à parte sobre isso. O que eu quero dizer ao fazer essa referência isso deu mais uma marca desse rompimento entre nós espíritas, que é evidente que ele aconteceu. E, sob certo ponto de vista, ele é até irreconciliável, mas isso merece aí uma abordagem à parte.
que acontece, então? O que eu observei? Muitas pessoas espíritas, engajadas no meio, participando de tarefas, de atividades e tal, ficaram profundamente decepcionadas, frustradas com o quadro ao redor, né? E a gente viu que os políticos de extrema-direita tiveram votação expressiva entre a população espírita, né? E aí essas pessoas decidiram sair das atividades, desses ambientes, por aí vai. E aí o que eu enxerguei? Isso aqui é minha observação, né? Parte dessas pessoas guarda uma vinculação afetiva e filosófica com o espiritismo, no entanto, tocando a vida sem estar envolvida em nenhuma forma de atividade institucional espírita, mas a pessoa declara-se filosoficamente, efetivamente, eticamente, pertencente à filosofia espírita. Então a gente tem esse grupo, e tem um outro grupo também que decidiu permanecer no meio espírita, mas fazendo o que eles já tinham vontade há muito tempo, criando espaços próprios, novos, especialmente na internet, porque juntou o fator pandemia, que acabou empurrando a gente para o mundo virtual, e essas pessoas resolveram criar os seus espaços. E, genericamente, eu vou chamar de coletivos, os coletivos espíritas. Eles se multiplicaram, né, em grande número na pandemia, e boa parte continua em atividade no dia de hoje. Assim como pessoas que se lançaram a fazer reflexões de maneira solo, criaram canais e estão lá e tal. A gente vê, por exemplo, os espíritas vão se classificar como progressistas, ou tem um coletivo aqui que é uma teoria social crítica, por aí vai, além das outras divisões que a gente já tinha anteriormente no meio espírita brasileiro. Então, assim, quando eu olho para essas pessoas e o contexto do meio espírita brasileiro, as dificuldades que a gente enfrentou, eu considero muito sérias, eu, Gabriel, não tenho coragem de chamar essas pessoas de desertores, por exemplo. Depois aí vocês falam, né? Vão dar os seus comentários e tal. Eu não tenho coragem, por exemplo, porque eu acompanhei muitas dessas coisas em meio espírita. Eu vi gente, antes de eu fazer palestra em determinados centros, gente que veio para mim fazer propaganda política de candidatos de extrema-direita. É um choque, assim, ético, filosófico, tanto, assim, a tarefa lá não é de propaganda política partidária, quanto o que se está defendendo ali é o oposto da filosofia espírita, na sua ética, por aí vai. Então, às vezes se racha nitidamente. Eu não tenho coragem de chamar essas pessoas, por exemplo, de desertores do espiritismo, né? Eu compreendo perfeitamente o que elas fizeram. Eu continuei vinculado no centro que eu estou de origem, que é o IDJF, até porque lá tem pessoas que se assemelham em certas posições comigo e a gente até acusado, aspas, né, de sermos comunistas e tal. Várias vezes o jornal que a gente publica é censurado, dentre outras coisas, né, por causa das posições que a gente assume. Mas lá, por exemplo, eu estou num grupo que tem respaldo e tal, então a gente tem a liberdade de discussão, de proposição, essa coisa toda. Mas eu sei que muitos ambientes não têm. Eu não tenho coragem de chamar essas pessoas de desertores, por exemplo. Eu acho que o contexto, a gente deve analisar o contexto e cada pessoa em si, motivações, contexto, intenções, modos de sair e entender por que fazem o que fazem. Por isso que eu acho assim, o indivíduo desertar, para mim, não é algo necessariamente negativo. Outros exemplos que eu fui pensando, lembrando aí nas minhas filosofadas sobre esse tema, né? Para mim tem um caso emblemático que é o do Valdo Vieira, né? Que ele foi um médium de grande expressividade na psicografia, que teve um trabalho super próximo com o Chico Xavier, numa época que o Chico Xavier estava ganhando reconhecimento nacional além das fronteiras espíritas, que no meio espírita já estava consolidado enquanto uma figura mediúnica, enfim, né? Essa coisa toda. E o Valdo Vieira passa uma temporada boa com o Chico Xavier, os dois psicografaram coisas em conjunto, o Valdo psicografou coisas sozinho, e depois o Valdo é um desertor, ele sai do espiritismo. E ele vai fundar lá o que ele acha que é o certo, projeciologia, conscienciologia e tal, foi lá para o Paraná, quando é uma instituição grande e tal, tem todos uns livros que ele publicou e tal, ele assumiu até uma aparência mais mística, mais exótica e tal. Mas uma coisa me chama a atenção, o Valdo Vieira sempre fez questão de declarar que não era mais espírita. Ele sempre foi muito explícito com relação a isso. Em momento nenhum, o Valdo fica nesse meio termo, dizendo que ainda é espírita, mas cria uma nova... Ele declara explicitamente que não é mais espírita e vai viver o que ele acha que é mais correto e tal. E sempre manifestou muito respeito nas opiniões sobre o Chico Xavier. Tem outro caso que para mim é muito emblemático no meio espírita, que antecede as mídias sociais, que é o caso da família Gasparetto, por exemplo, né? Com a Zíbia, com o Luiz, principalmente. Porque o Luiz Gasparetto, ele transita do modelo de mediunidade bastante vinculado ao modelo Chico Xavier, né? E ele vai para o extremo oposto.
Ele quer fazer lucro, quer ganhar dinheiro e tal. E ele vira um crítico ferrenho do meio espírita brasileiro, em particular da ética mediúnica espírita. Público e notório, gente, público e notório. Ele criticava, assim, abertamente, que não tem que fazer voto de pobreza, que se é um dom dele, tem que ganhar dinheiro mesmo e tal. E, de fato, foi o que aconteceu. Ele, com a mãe dele, eles fundaram um verdadeiro império midiático, editorial, enfim. Não sei como é que está hoje, porque as mídias também transformaram, e não sei se eles ganharam uma sobrevida nisso daí. Mas eles enriqueceram loucamente. Então, assim, é um caso de deserção muito marcante, né? Isso é muito evidente. E um comportamento de voltar a criticar. Já vi pessoas no YouTube, que não são da minha convivência e tal, que tinham canais espíritas com um número muito grande de inscritos, divulgando o espiritismo de uma maneira delas e tal, e que, num certo momento, começaram a dizer que não eram mais espíritas e aproveitaram o mesmo capital humano desse canal e passaram a exercer esse canal para criticar o espiritismo e os espíritas, abertamente, fazer ataques contra os espíritas e o espiritismo. Não vou divulgar por motivos óbvios, o primeiro para não dar audiência para os canais e o segundo para não correr o risco de levar um processo. Mas a gente já viu acontecer essas coisas aí. E a gente tem as pessoas que desertaram para fundar outras coisas, tipo a Umbanda, que em parte foi discutida aí na semana passada, racionalismo cristão, Legião da Boa Vontade, são coisas que estão relacionadas a, de alguma forma, deserções do movimento espírita brasileiro. E, finalmente, trabalhando com mocidade, para chegar nas minhas conclusões, eu lidei muito tempo coordenando grupos de jovens. Aqui em Juiz de Fora a gente chama de mocidades espíritas, né? Tem nomes diferentes. Então, eu acompanhei muito da transição, porque no meio espírita é muito comum um jovem ele entrar nas universidades, que não é a realidade ainda da maior parte da população brasileira. Eu observei muita deserção no meio espírita nessa transição. Esses jovens que, quando entram na universidade, eles desertam do movimento espírita. Alguns motivos para isso. Primeiro deles, que eu acho que assim, muitas vezes ele frequentava o centro espírita, mas por uma imposição parental ou por um pedido mais insistente da família e tal. Então ele sente que chega numa idade onde ele quer exercer mais a sua liberdade e abandona qualquer coisa que tem origem nos pais. Se você é pai, mas você sabe o que eu estou falando, né? Então, assim, se tem referência com meu pai, então eu estou abandonando. O espiritismo entra nesse pacote aí. Tem os que abraçam filosofias materialistas do ensino superior e substituem filosofia materialista pelo espiritismo, né? E tem aqueles, sei lá, que fazem isso por vergonha ou por acreditar que a filosofia espírita é ingênua, tá? No sentido de que agora eu estou conhecendo coisas mais elaboradas e tal, então eu vou abraçar isso, porque antes eu era ingênuo, eu era jovem, ingênuo e tal, abraçava essas coisas. E o terceiro motivo que eu vejo, que é um desafio dos dias de hoje, é o foco na vida profissional, na luta pela sobrevivência e tal. Então, o movimento espírita brasileiro, ele é envelhecido. Eu não estou dizendo que ter gente velha no movimento espírita é ruim, mas eu estou dizendo a gente tem dificuldade de agregar as pessoas mais jovens. Um dos motivos é esse, assim, o foco ali, precisa crescer profissionalmente, se formar, essa coisa toda. E aí o que acontece? Os indivíduos vão dar ali o foco, então, como a atividade espírita ela é voluntária, e na ética que a gente segue, ela não dá lucro nenhum, pelo contrário, né? A gente coloca o nosso dinheiro para fazer o movimento espírita. As pessoas, olha, então eu vou escolher tocar a vida aqui e tal. E tem muita gente que fala, não, quando eu for mais velho e tal, me dedico ao espiritismo, essa coisa toda. As pessoas vão desertar. E claro, tem aquelas pessoas que quando alcançam um certo status, né? O Eli que estava até me chamando a atenção disso ontem, quando alcançam um certo status social ou acadêmico, né? Essas pessoas consideram, talvez, não sei, que seja vergonhoso dizer que é espírita e tal, elas se afastam do espiritismo e tal. Já vi pesquisadores espíritas no meio acadêmico que se negam terminantemente a assumir publicamente que são espíritas, mas usam o centro espírita para as pesquisas e até como plataforma profissional. E aí elas vivem numa região que eu considero, assim, ingrata, porque quando os espíritas estão na academia, esses sujeitos não se admitem espíritas para os outros. Quando os acadêmicos dizem que eles são espíritas, eles também não aceitam, eles ficam num não lugar de negação dupla, sabe essa coisa assim? Mas é uma escolha, não é? Então, assim, minha gente, é um resumo dos meus pensamentos, né? Acho que a gente deve tomar cuidado para não rotular de desertor simplesmente quem escolhe um caminho que a gente ainda quer seguir. Acho que a gente tem que ter uma postura de respeito com as escolhas das pessoas, mesmo que seja uma deserção no sentido explícito da palavra. Eu não acho que a gente deva, a princípio, fazer um juízo moral sem conhecer os motivos, as intenções e o contexto da pessoa. Tá? Desertar não é necessariamente uma coisa ruim, por assim dizer. Eu encerro com algumas palavras de Kardec que eu acho bem oportunas. Ele diz assim:
Em princípio, é necessário desconfiar dos ardores muito fervorosos, que quase sempre são fogos de palha ou simulacros, entusiasmos de circunstâncias que suprem os atos pela abundância de palavras. A verdadeira convicção é calma, refletida, motivada. Ela se revela como a verdadeira coragem pelos fatos, quer dizer, pela firmeza, perseverança e, sobretudo, pela abnegação. O desinteresse moral e material é a verdadeira pedra de toque da sinceridade. É isso, minha gente. Estou aberto para conversar com vocês. Obrigado, Gabriel. Vou aqui colocar 2 casos que eu conheço de espíritas desertores, mas eu diria desertores por circunstância, né? Minha filha é um, Gabriel. Fazendo faculdade, né? E ao fazer faculdade, ela é mais adepta ao centro físico. Ela não gosta muito do virtual, né? De ir lá, trabalhar, participar, né? E não tem centro espírita, que é possível adequar a condição dela, fazendo estágio e faculdade à noite, né? Então acaba sendo por circunstância, que é a realidade de muitos jovens, já que você citou jovens, né? A realidade de muitos jovens, né? Chega um período da vida e fica muito difícil você conseguir um espaço no meio espírita, né? Mas talvez a dificuldade seja em outros meios também. Mas tem um amigo que é interessante, espírita, a gente diria assim, nasceu em berço espírita, né? Família, os avós, enfim, praticamente toda espírita. Ele mudou para uma cidade, numa região do país onde você não vai encontrar espiritismo. Você tem que garimpar muito para encontrar alguma coisa ali, né? E o que aconteceu com ele? Ele começou a frequentar uma outra religião e hoje é pastor nessa outra religião, né? Eu diria que são os desertores por circunstância. Provavelmente, pelo que eu conheço dele, se ele estivesse por aqui, se ele ainda estivesse aqui na cidade, ele continuaria frequentando os centros espíritas, participando como ele fazia. Passa a palavra aí para o Mourão, então. Mourão, fica à vontade. Oi, pessoal. Boa noite. Gabriel, parabéns aí pela apresentação. Prazer em te rever. Eu queria começar fazendo uma provocação aqui, pessoal. Primeiro, esse termo deserção, eu achei meio forte também. Eu me pergunto o seguinte, eu fui criado em ambiente espírita, ouvindo história espírita a vida inteira. Então, eu acho que a pergunta deveria ser por que as pessoas continuam? E não por que as pessoas saem. Porque o continuar é algo assim inercial, no sentido de que é manter o estado em que já se está. Sabe? Eu, por exemplo, o Gabriel começou falando uma coisa interessante, que o Kardec, nesse texto póstumo, ainda bem que foi póstumo, né? Ele não quis publicar isso, talvez, vivo, ele fez um juízo de realidade. Mas, engraçado, me pareceu mais um juízo de valor. Porque, vamos lá, fraqueza humana, contrabando, não se adequa à moralidade. Essas são as explicações. Isso, para mim, é valoração. Porque eu vejo 2 motivos para alguém não ficar no espiritismo. Como eu vejo motivo para alguém não ficar em qualquer coisa. Primeiro, por quê? Porque a pessoa vai crescendo, as ideias vão mudando, é natural. Não estou dizendo que vai melhorando, vai mudando. Eu, por exemplo, fui piorando. Estou piorando aí a cada ano, mas estou velho, né? Estou piorando velho. Então, eu não penso igual eu pensava há 5 anos atrás. Então, para mim, não é mais suficiente nem como explicação filosófica dos fenômenos, não é a melhor. O espiritismo, para mim, não é a melhor explicação. Por quê? Porque eu fui encontrando um monte de buracos, no bom sentido, e para mim também não é uma religião no sentido de me dar consolo, conforto nos momentos que eu preciso.
embora eu tenha um respeito profundo por quem ainda encontre explicações satisfatórias e socorro satisfatório. No momento que eu deixei de encontrar essas duas coisas, eu simplesmente deixei de me intitular, me autodeclarar espírita. Não me considero desertor, não foi uma saída assim raivosa, violenta, uma coisa que foi acontecendo. E pode voltar atrás, porque, como eu disse, eu estou mudando. Vai que daqui a alguns anos aquelas coisas voltem a fazer sentido para mim. Então, eu acho também que esse julgamento muito assim transversal, num dado momento, é meio perigoso. Perigoso, assim, no sentido de que hoje a pessoa pode estar fora, amanhã ela pode estar dentro de novo. E o Espiritismo vai me acolher se eu quiser voltar. Tenho certeza disso, porque eu não briguei com ele. Foi uma separação completamente consensual e amigável, com guarda compartilhada, tudo que tem direito. Então, assim, não vai ter problema nenhum. Agora, pô, eu vou ter que ser desertor por causa disso? Acho meio complicado. Enfim, é só uma reflexão. Agora, para finalizar, a Umbanda nunca foi dissidência nem ramo do kardecismo. Nós temos registro da Umbanda no século I, II, de rituais de natureza umbandista. E nunca que a Umbanda esperou o século XIX para acontecer, muito menos o candomblé. Tá? Então, não tem nada aí também de dissidência, não. Tem um grupo, sim, lá da FEB, que saiu e foi para a Umbanda. Não quer dizer que eles fundaram, a Umbanda ganhou existência a partir dali. Obrigado, tá, pessoal? Um grande abraço aí, prazer em revê-los. Mauro, o Mourão, nesse finalzinho, ele fez referência também a algo que foi comentado no último TED, né, no da semana passada. Aí, para quem estiver assistindo aí, vai lá, pega no nosso site e assiste lá que vai entender. Ô Mauro, fica à vontade. Eu vou ser bem rapidinho. Sobre os que saem, antes de mais nada, livre-arbítrio. Eu não posso, assim, tecer nenhum comentário sobre o livre-arbítrio do outro. Já vai daí. O Kardec se incomodou tanto com isso, eu tenho assim, uma assim, a percepção, né, que o objetivo dele é assim, mas como que alguém vai sair daqui, sabe, se aqui, sabe, tem assim, conhecimento suficiente para mudar a vida dele, né? Desculpa se eu... sobre dizer-se espírita ou não. Eu acho isso que não tem importância nenhuma, nem para o movimento espírita, né? Eu só vou lembrar rapidinho aqui. Sim, esses movimentos de nazismo dentro do espiritismo, vamos pôr as coisas nos seus devidos lugares, né? Chamar nazista de direita, ultradireita, sabe, é nazismo mesmo. O movimento espírita é um reflexo da sociedade. É natural que haja isso, sabe, assim, a pessoas debandando ou votando numa coisa assim absolutamente absurda, né? Então, eu considero normal isso. Sobre os que criticam o espiritismo, não vai afetar em nada a doutrina. E tem uma utilidade ainda, que é desenvolver a nossa capacidade, sabe, de contrapor essas ofensas, essas críticas, né? Eu estou bem otimista com o movimento espírita, variado do jeito que é, e não poderia ser de outra maneira, né? É isso. Obrigado. Ricardo. Olá, pessoal. Gabriel, excelente, meu amigo.
uma bela aula, né? A palavra deserção, realmente, ela incomoda, mas porque ela evoca uma ideia de afastamento, de mudar de time, de virar casaca, de abandonar a turma. É algo que incomoda muito, porque nós somos seres tribais, né? Nós construímos a nossa mente num período de 2 milhões de anos, vivendo em grupo de 30, 40, 50 pessoas. O nosso grupo era a nossa salvaguarda. Então, nós desenvolvemos o meu, o nosso, de uma forma muito forte. Por isso que a gente está brigando até hoje, por causa de time de futebol, política, escola de samba, centro espírita. Isso é muito próprio de uma mente muito jovem e muito ligada ainda à questão do grupo como sobrevivência. Por isso que eu acho que essa questão é uma questão que sempre desperta interesse. Fulano deixou de ser, fulano virou, etc. Né? Agora, eu vejo, Gabriel, o afastamento de 2 ordens. Você colocou isso, né? Só para a gente colocar mais didático. O afastamento do movimento, ou seja, da atividade espírita, e o afastamento das ideias espíritas, uma mudança de mentalidade. Então, são coisas muito diferentes. A primeira situação é muito comum. É o indivíduo que deixa o movimento espírita para coisa nenhuma, vai ficar em casa, mas continua com as crenças espíritas. Ou deixa o movimento espírita tradicional e cria um espaço, mas continua com as mesmas crenças. Eu não vejo nem o Valdo, nem a família Gasparetto como desertores da crença espírita. Eu vejo do movimento espírita, do status quo, porque eles continuam reencarnacionistas, admitindo a vida espiritual, a mediunidade, eles são espíritas. Mesmo que o Valdo diga que não é, ele é, porque ele tem a crença espírita. Então, eles se afastaram do movimento espírita. Isso é muito comum, por vários motivos, mesmo porque, concordo com o Mourão, a gente tem muito mais motivos para deixar o movimento espírita do que para ficar. O movimento espírita é uma confusão, tudo conspira contra, a convivência é difícil, as lideranças são difíceis, né? Eu tenho muita saudade quando eu comecei no movimento espírita. Embora eu seja de família espírita, eu tive um início no movimento. A gente achava que os espíritos eram o máximo. Hoje a gente tem que, a todo momento, ficar lutando contra uma certa, não vou dizer antipatia, um certo mal-estar com o que a gente vê no movimento espírita. O Raul Teixeira, há muitos anos, dizia, né, que o movimento espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. E realmente é para quem aguenta. Então, deixar o movimento espírita me parece uma coisa natural pelas próprias dificuldades que é. Deixar o pensamento espírita já é uma coisa mais rara, mais rara. O Adair colocou no chat a situação de um indivíduo, que eu também já vi ele falar, ele mudou as concepções, as ideias dele. Ele deixou de acreditar nos princípios espíritas. Esse nós temos um desertor do espiritismo, né? E não do movimento espírita. Mas ambas as situações, eu acho que a gente tem que ver com muita naturalidade por um motivo muito simples. Nós somos pessoas que mudam. Nós somos pessoas de um dinamismo mental impressionante. O nosso corpo nem se fala. Tirando os neurônios, a cada 7 anos, tudo na gente muda, tudo. E o pensamento também. A gente muda a maneira de ver as coisas. A gente tinha motivação para determinada coisa e deixa de ter. Isso é natural, né? Eu me lembro 2 casos que eu cito sempre da minha área. Um professor de anatomia que era brilhante, né? Eles chamavam de professor Rodrigues. Eu não peguei ele, porque quando eu entrei na faculdade, ele tinha deixado. Ele esteve em Juiz de Fora e foi para um centro grande. E eles dizem que ele era brilhante, um cara de um entusiasmo pela anatomia. Não sei se o Mourão ouviu falar. Eles chamavam de Rodrigão, né? Pois bem, passam-se os anos, o Rodrigão aposenta e vai cuidar de borboleta. E não queria nem nunca ouvir falar de anatomia, aposentou jovem. Um outro caso, uma reumatologista pediátrica, a mais brilhante do Brasil, professora da USP, que nos congressos ela encantava todo mundo com o entusiasmo dela, ela aposentou, foi cuidar de um hotel em Porto Alegre. Né? Então, como é que pode uma mulher que a vida dela era a reumatologia pediátrica e agora foi cuidado? A gente é assim. Isso é próprio do ser humano. Então, eu acho que a gente tem que ver com muita naturalidade ambas as situações e entender, como você colocou no final, Gabriel, eu achei muito importante entender que as pessoas têm direito de ter as próprias opiniões, de mudar de opinião e de ser o que acham que devem ser, né? Mas era o que eu tinha a dizer, a minha contribuição.
Daí, meu amigo, contigo. Difícil e fácil falar depois do Mourão, né, depois do Ricardo, depois de ouvir o Gabriel e os pitacos de todo mundo. Eu fico imaginando o que seria a apresentação do Gabriel se tivesse esse texto do Kardec, Obras Póstumas. Eu queria ver como é que você ia construir, né, a tua fala, a apresentação. A hora que eu vi o tema, né, então ficava muito mais fácil o ex-espírita, né? Que exatamente a pessoa que eu mencionei, eu ouvi bastante ele. Eu adoro contrapontos. E eu gostaria muito de conversar ainda um dia com o Mourão. Então, assim, entender um ex-espírita e assistindo os vídeos daquela pessoa que eu mencionei, né, por motivos óbvios, não vou colocar o nome aqui, né, mas é que se intitula, era uma figura, parece que muito conhecida, articulada no movimento espírita, né, uma pessoa que fazia palestras, vídeos a todo momento, e, de repente, se declarou ex-espírita, e, como se não bastasse, começou a professar, não sei nem o que ele é agora, mas contra o espiritismo. Então, me chama a atenção, assim, como um conceito, conceitos filosóficos, respostas, hoje o espiritismo me atende, né? O Mourão falou muito bem. Então, na atual fase da minha vida, ela me responde muita coisa. E eu sou um eterno curioso. Procuro ler de tudo, estudar de tudo. E é óbvio que ela tem brechas. É óbvio que ela... E o próprio Kardec foi muito sábio de declarar isso, né? Falando que essa filosofia ela cabia ainda muita coisa, né? Ele plantou a semente e deveria ser desenvolvido. Mas eu gostaria realmente de conversar, porque às vezes a gente assiste um vídeo dos pontos que levaram a pessoa não a abandonar, né? Digo assim, deixou de atender. Ponto. É um livre-arbítrio, como o Mauro falou. Mas quando a pessoa começa a professar contra, aí eu gostaria de entrar num debate, né? Um debate legal, e esse grupo é bom porque assim, a gente consegue trocar ideia em alto nível, né? Mesmo, às vezes, não concordando, né? Que é o objetivo do TED. Né? O Eli fala, né? A pergunta é retórica, solta a bomba, acende o pavio, e aí ninguém corre, fica todo mundo no mesmo espaço, né? Procurando não deixar a bomba explodir. Mas eu gostaria muito ainda de conversar com o Mourão, né? Quais são os buracos, por quê, que aí gera um debate interessante. Aí eu acho que gera um debate. E comentar de terceiros, que a gente não tem oportunidade de conversar, é ruim. Né? Em setembro vai ter o Enlip aí em Juiz de Fora, né? Eu estava escrevendo aqui no chat depois, eu espero ter a pizzada de novo e a gente poder discutir no tete-a-tete. Daí, inclusive as perguntas que motivam, né, são os temas do TED, elas já estão cumprindo o papel, né? Elas mesmas já estão sendo criticadas, como sempre, né? A ideia é essa mesmo, provocar. Ô Gabriel, estava pensando em voltar para você, se você quiser fazer algum comentário, e depois a gente abre aí para o João e para o Eli. O que você acha? Tudo bem, pode ser. Eu estava pensando também no contexto que Kardec escreve isso. Assim. Eu já reparei em os outros textos dele, na maioria das vezes na Revista Espírita, diante das dificuldades dele de construir, né, de fundar a doutrina espírita, porque ele teve muitos opositores, né, de todos os tipos, incluindo a Igreja Católica da época dele. Né? Eu vejo em vários textos de Kardec assim, uma necessidade de defender o trabalho que ele estava fazendo. Eu vi isso muito na Revista Espírita, em textos espalhados lá, assim, porque ele sofreu muitos ataques. Aliás, é um filósofo que continua sofrendo ataque até os dias de hoje, isso é muito curioso, né? Então, assim, esse texto, para mim, está dentro desse contexto, a necessidade de defender o valor daquilo que ele está fazendo e tal. Então, acho compreensível, né? Que ele faça mais um juízo de valor, como disse o Mourão, além do juízo de realidade que ele faz, né? Acho compreensível, acho que ele está escrevendo coisas para defender o trabalho que ele está fazendo, e ele era muito atacado, muito atacado. E ele sacrificou muito para fazer estudo, enfim. Então, acho compreensível isso daí, né? Com relação às transições entre religiões, eu acho isso ainda mais intrigante, porque a gente está no Brasil, e aqui a gente é o país do sincretismo, né? Então já é comum que a gente tenha pessoas que frequentem centros espíritas, que busquem recursos
nas religiões mediúnicas e tal, mas são pessoas, sei lá, que se declaram católicas ou protestantes, enfim. O indivíduo declara o pertencimento a uma igreja mais tradicional, mas é um indivíduo que circula dentro dos ambientes das religiões mediúnicas, vamos dizer assim, né? Então a gente já vê isso, que eu acho muito curioso, né? Eu vejo hoje em dia com mais facilidade o fluxo entre religiões que guardam algumas semelhanças, tipo a reencarnação. Então, eu vejo muitos espíritas transitando nos meios budistas, hinduístas, ou em práticas como yoga, por exemplo. Eu vejo que há uma facilidade, algumas semelhanças em algumas ideias fundamentais. Então, eu vejo essas transições e vejo pessoas que não só transitam, mas que não se assumem vinculadas a nenhuma dessas escolas diferentes. Eu observo isso por causa dessa proximidade, assim. Em termos de coerência filosófica, isso pode, obviamente, gerar alguns questionamentos, né? Mas a vida é mais complexa do que as classificações que a gente é capaz de criar. Então, eu observo isso. E com relação aos motivos de saída, eu concordo aí com o que o pessoal já veio comentando, de que tem que analisar cada pessoa, cada situação. A deserção em si, a gente usando nesse sentido mais abrangente, né, de abandonar a ideia e tal, seja da atividade, ou seja do próprio espiritismo, eu acho de fato que merece uma análise individual, né? O que está levando aquele sujeito em particular, naquele momento da sua vida, a fazer essa escolha, né? E não no sentido de que a gente vai lá dizer que se ele está certo ou errado, se ele deve ficar ou sair, enfim, não é nosso papel. O Mourão comentou a respeito da vivência dele, e eu acho bacana nesse tipo de assunto a gente escutar vários tipos de vivências, porque, por exemplo, no meu caso, à medida em que eu fui amadurecendo e descobrindo novos autores espíritas, novos no sentido tanto dos que surgiram nas últimas décadas, quanto novos no sentido de gente que já escreveu antes, mas que eu não tinha acesso, sei lá, um Deolindo Amorim da vida, sabe isso? Para mim, o efeito filosófico foi justamente o contrário, sabe? Eu saí de uma visão mais comum de concepção de filosofia espírita, que é mais difundida e tal, nos meios espíritas, e fui descobrindo autores com pegadas mais aprofundadas, com variantes, com novos entendimentos. E, para mim, é profundamente satisfatória a vivência da filosofia espírita. Por isso que eu acho que, de novo, né, essas marcas de vivências individuais realmente são para a gente considerar na sua singularidade. E várias vezes já me perguntei, por que eu estou continuando, né? Porque a gente tem tanta dor de cabeça no meio espírita, né, por motivos aí que já foram elencados e tal. E eu me lembro que um dos motivos, por exemplo, é o prazer que eu tenho em discutir filosofia espírita. Sempre que as pessoas, qual é o principal motivo? O prazer que eu tenho, sei lá, eu gosto de discutir filosofia espírita. É um trem que me satisfaz, né? Ser espiritualista e tal. Então, participar do meio espírita me dá esse prazer. É uma coisa que me leva a prosseguir. Um outro fator, que eu acho que é tipicamente dos ambientes religiosos, o Ricardo falou de grupo aí, porque eu criei amizades assim que são muito, muito amorosas no meio espírita, que eu valorizo demais. Então tem essa coisa, às vezes eu vou poucas vezes em alguns centros, obviamente, não dá para ficar indo o tempo todo. E tem alguns que são mais afastados de onde a gente mora, essa coisa toda. Mas quando eu volto nesses lugares e reencontro algumas pessoas, é como se tivesse sido ontem, sabe essa coisa assim? Aquele carinho, os abraços, a conversa, aquela coisa toda. É uma coisa que me motiva profundamente, por exemplo, a continuar no meio espírita, apesar das dificuldades e tal, dos momentos difíceis, essas amizades para mim são muito valiosas. E não vou negar que eu sinto que tem um compromisso específico com a filosofia espírita, e aqui totalmente no âmbito da crença, né? Não estou aqui para converter ninguém, nem para bancar o sacerdote espírita, mas eu sinto isso. Mas acho importante dizer porque são as diferentes vivências, né? Que geram as diferentes motivações, né? A perseverança ou a escolha de mudar de áreas, enfim, essa coisa toda, né? São algumas considerações aí que eu lembrei de falar. Tomando a palavra. João, fique à vontade. Boa noite, meu povo. Gabriel, parabéns. Eu acho que, usando uma analogia, toda doutrina, inclusive o espiritismo, é uma espécie de alimento que vai nutrir o espírito na sua demanda evolutiva. E como todo alimento pode fazer bem ou mal, o espiritismo também. O Kardec parte do pressuposto comum de que o espiritismo é bom para todo mundo e quem sai deve ter algum problema. Eu penso um pouco diferente. Eu acho que tem um tipo de desertor que não foi contemplado
nessa tipologia do Kardec que o Gabriel trouxe com tanta propriedade. Tem pessoas que o alimento espírita faz mal. E a pessoa, ao sair do espiritismo, ela melhora psicologicamente. Não é nada agradável para mim, eu sou um admirador da doutrina e acredito que o espiritismo deveria ter um protagonismo maior do que tem, de fato, no momento de transição, de transformação social. Porém, eu também reconheço que a doutrina espírita faz mal psiquiatricamente a algumas pessoas. E essas pessoas, para poder preservar a sua saúde psicológica, elas precisam sair. Porque nem todo alimento é bom para todo mundo. E nem todo mundo está no nível evolutivo condizente com o alimento e a nutrição doutrinária, teológica, filosófica que o espiritismo oferece. A doutrina espírita em si não é um mal. Assim como dipirona é bom, mas nem todo mundo pode tomar dipirona. Então eu acho que faltou nos desertores do Kardec. Kardec é um grande ufanista, né? Às vezes até que proselitista, acreditar que o espiritismo é tomar conta de tudo. Eu acho que muita gente tem uma caminhada maravilhosa do bem, mesmo afastado do espiritismo, mesmo saindo do espiritismo, e talvez até a programação reencarnatória dessa pessoa seja longe do espiritismo. Ela passa uma temporada, absorveu o que era para aquele momento e seguiu a vida dela. E está tudo ótimo, faz parte. Porque a jornada evolutiva do espírito, ela se baseia no critério que o próprio Kardec e os espíritos colocam, né? Fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo. É isso. Eli, Boa noite, pessoal. Gabriel, muito obrigado pela introdução. É um tema realmente com muitas facetas, né? Você começou dizendo, e outros já comentaram, que talvez deserção não seja um termo muito bom para essa questão, né? E por que então é usado? Você citou a questão do Exército como uma instituição onde essa figura da deserção ela acontece. Uma outra instituição ou instituições são as instituições religiosas. Nas instituições religiosas também costuma haver essa ideia de uma deserção. Eu acredito que o termo foi trazido para o Espiritismo desde o início, né? Muito nesse sentido, de uma visão do Espiritismo como não apenas uma doutrina, mas uma espécie de conjunto filosófico, para usar as palavras de Kardec, com consequências morais, que na prática ganha um caráter um tanto religioso. Eu concordo e a gente de vez em quando discute isso, que Kardec tinha um otimismo que hoje a gente pode pensar que seja um pouco exagerado, né? Mas eu acho que eu entendo Kardec, porque imagina você estar numa escuridão danada em termos de conhecimento a respeito da existência e da vida, e começar a descobrir factualmente de que a vida continua, de que existe reencarnação, de que tudo progride para o bem. E era para ser um conjunto de ideias que revolucionaria efetivamente a humanidade como um todo. Eu acho que Kardec tinha essa crença e essa expectativa de que as pessoas, na hora que entendessem, estudassem e entendessem essa questão da realidade espiritual e as consequências morais, sociais que esses conhecimentos trariam para a sociedade como um todo, para a humanidade como um todo, dá para entender que, assim, nossa, isso vai revolucionar e né, todo mundo vai abraçar isso, porque é a solução. Agora a gente sabe como são as coisas. Talvez ele tenha superestimado muito os humanos e suas crenças, né? E seus apegos e as suas realidades. De qualquer forma, a ideia, né? E a gente já conversou isso várias vezes, a ideia que o Espiritismo ganhou aqui no Brasil foi uma ideia muito, muito voltada ao aspecto religioso. E, nesse sentido de um aspecto religioso, é que talvez a ideia de deserção faça sentido.
O problema, eu acho, e a gente, pelo que eu estou entendendo, muitos de nós estamos sentindo esse incômodo com a palavra, o problema é que, na prática, diferente de várias religiões, porque em várias religiões você tem um rito de passagem para você se tornar daquela religião. Você faz uma profissão de fé, você faz um ritual qualquer, você recebe uma passagem qualquer e, a partir daquele momento, você é daquela religião. Você pertence àquela religião. E aí, qualquer coisa que você faça que contrarie os preceitos daquela religião tornam você um desertor, porque você tinha passado por esse rito de passagem, por essa profissão de fé e tal. É tão interessante isso, porque Kardec vai oferecer num texto a profissão de fé espírita, né? Nessa ideia de que, assim, se você vai se dizer espírita, aqui está uma profissão de fé, no que você deve ou pode acreditar, né? Acontece que, na prática, como vocês colocaram, não tem no espiritismo, no movimento espírita, apesar de todos os problemas e essa feição religiosa, essa parte não foi implementada, vamos dizer assim, né? Um rito de passagem para você se dizer espírita. Cada um se autodeclara ou se não declara espírita. E, consequentemente, é curioso, se é cada um que se declara ou espírita ou não espírita, a ideia de deserção não faz sentido, porque o mesmo valor, o Mauro comentou isso, né? O mesmo valor que tem eu me declarar espírita, tem eu me declarar não espírita, porque é um juízo meu, e que as pessoas não sabem. O problema é esse, eu acho, né? Que no imaginário, quando você fala espírita, virou um rótulo, como outros rótulos sociais, virou um rótulo social. Não é uma questão, é uma identificação social, não é uma identificação doutrinária, uma identificação essencialmente religiosa. E por isso eu acho, talvez, Gabriel, que em determinados meios, como no meio acadêmico, a pessoa para de falar que é espírita por uma questão social, não é uma questão doutrinária, não é uma questão de convicção, não é nada. Porque, como rótulo, a gente coloca e tira, né? Na hora que for mais conveniente. É muito difícil imaginar, no meu ponto de vista, que uma coisa é a doutrina, com seus diversos pontos, vamos dizer, fundamentais em termos filosóficos, né? Ou a sua visão de mundo, a sua visão de realidade, as ideias que a doutrina espírita propõe. Outra coisa somos nós, pessoas, que temos uma visão de mundo própria e individual. Querer esperar que os indivíduos aceitem tudo que a doutrina espírita propõe, eu acho que é meio utópico. Por quê? Porque nós, enquanto indivíduos, temos perspectivas muito, muito individuais. Só aceita todo o espiritismo aquele que vê o espiritismo como um dogma religioso que acha que tem que aceitar e vivenciar e acreditar em tudo que é colocado pela doutrina espírita. E aí, em muitos casos, gera esse adoecimento que o João falou. A quantidade de gente com sentimento de culpa nos centros espíritas, porque não é bom o suficiente, porque não consegue colocar em prática aquilo que o espiritismo fala, porque duvida intimamente de alguns pontos que a doutrina espírita coloca tão explicitamente, as pessoas se sentem culpadas, porque não são espíritas de verdade. E, assim, os mais corajosos largam. Né? Assim, vamos parar de dizer que eu sou espírita, porque, no fundo... Agora, outros permanecem quase que com essa pressão religiosa, né? Vamos dizer assim, essa ideia ainda muito religiosa. Então, eu acho que talvez o incômodo
com o termo deserção esteja ligado a isso, a forma como socialmente, em especial no Brasil, o movimento espírita se colocou, né? Como um movimento próprio, individual, separado dos demais. Vocês observam que, por exemplo, em outras religiões, vou pegar o catolicismo, porque o Brasil é considerado ainda um país católico, né? Quantos católicos nós conhecemos que não acreditam em nada do catolicismo, dos dogmas católicos? Aí você pergunta, mas que religião é essa? Católico. Porque é um rótulo, é um rótulo. E para muitos espíritas, idem, né? Em certos ambientes é muito ruim você falar que é espírita e tal. Em outros é até chique, né? Nossa, você é espírita, né? Então você conhece um monte de coisa do mundo espiritual. Então, assim, no fundo, né? Eu acho que como vocês já colocaram, né? Só para reforçar que eu também penso assim, é uma opção pessoal, né? Estar ligado a um movimento, tem gente que saiu do espiritismo e se ligou a uma ONG. Vou fazer caridade na ONG, que lá, pelo menos, eu faço a caridade, mas sem aquela pressão religiosa da salvação, de não sei o quê, não sei o quê. Né? Então, é uma opção. Como é curioso também, só para encerrar, que eu já falei demais, o Gabriel comentou, por exemplo, do trânsito dos espíritas para outras doutrinas espiritualistas. Estou acompanhando de perto o caso de uma transição para o budismo, por exemplo, e até acompanhando algumas falas dos budistas. É curioso quando eles vão falar do espiritismo, alguns, né? Porque também como espiritismo, tem espiritismo, tem budismos, né? Porque tem várias correntes também dentro do budismo. Mas é curioso como, algumas vezes, como eles falam, não, nossa ideia de karma não tem nada a ver com a ideia que os espíritas falam de karma. Nossa ideia de reencarnação não tem nada a ver com o que o espiritismo fala de reencarnação. E a impressão que eu tenho é que, por exemplo, da parte de quem fala nesse sentido, também não conhece o espiritismo, da mesma forma como muitos espíritas não conhecem profundamente o espiritismo, porque quando você a espreme um pouco, você vai ver que eles estão falando a mesma coisa. Só que, como estão ambos, muitas vezes, na superfície, eles acham que estão falando coisas diferentes. Então, é uma questão realmente muito pessoal. Eu acho que rotular alguém como desertor é só para efeitos sociais, da mesma forma que rotular de espírita ou de não espírita, e que, no final das contas, obviamente, isso tem uma importância dependendo do movimento que você participa, né? Onde cada um de vocês estejam inseridos, mas é bom a gente sempre lembrar que tem mais coisa mais profunda do que esses rótulos que muitas vezes nós usamos. Mourão, vou pedir licença a você e passar primeiro para a Beth, depois eu volto para você, que a Beth ainda não comentou, né? Vai lá, Beth. Numa determinada fase da nossa vida, no movimento espírita, teria sido bem mais cômodo sermos desertores, deixarmos para lá, porque a nossa vida em família era feliz, era tranquila, mas seguimos em frente, graças à Glória, mãe desse amado Mourão, que nos passou essa quadrinha. Conserva em qualquer momento a força da sua fé. As folhas morrem ao vento, os troncos ficam de pé e seguimos em frente. Não desistimos, não fomos desertores, estamos aí. Beijo, Mourão. Te amo. Então vai lá, Mourão.
Não sei se a voz sai. Ah, Beth, acabou comigo de vez, hein, Beth? Gente, só uma coisa. Obrigado, Beth, eu também te amo, você sabe disso. Às vezes não é escolha, às vezes não é sobre razão, às vezes não é sobre motivo. Muitas vezes a gente deixa de sentir as coisas. Eu, por exemplo, num dado momento, eu passei a não conseguir mais fazer prece. Eu consigo, mas eu consigo falar, mas eu não consigo sentir que algo me ouve. E isso, gente, é no sentir, não é racional. Eu não consigo explicar. Nenhum de nós consegue explicar pela razão por que a gente gostava de Giló e agora não gosta mais. Então, também tem esse aspecto que eu acho que é importante ser considerado. Muitas pessoas largam. Na verdade, a Madre Teresa, nas suas cartas, no livro que ela foi publicado com as cartas póstumas dela, ela diz isso para um frei italiano com quem ela se correspondia. Ela falou que continuou fazendo as mesmas obras até o fim da vida, mas chegou um momento que ela não conseguia sentir Deus mais. Não se trata de acreditar, não se trata de argumentos filosóficos, lógicos, racionais. Se trata de sentir. É como um amor que passa, sei lá, uma sensação que passa. Então, eu acho que tem esse lado também da emoção que não está sob o nosso controle. E, às vezes, a gente se desencanta. O que, como eu disse, nada impede que um dia volte a se encantar de novo. Então, é isso, é um lado que não dá para explicar. Obrigado, Beth. A vida é um eterno apaixonar, né? Às vezes a gente está na curva, na senoidal aqui embaixo, mas já bate aquela paixão, voltamos com tudo. Adorei o que você falou, Morão, porque, assim, muito mais do que a gente espera ou gostaria, nós somos movidos mais pela emoção do que pela razão, né? Não saber explicar é mais comum do que a gente pensa, né? E isso não desqualifica as nossas decisões, não desqualifica quem nós somos, né? Na verdade, se a gente toma consciência disso, a gente passa a ter mais respeito por nós mesmos, né? E respeitar os espaços, os outros. Acho que está sendo a proposta aqui hoje, né? Desertor não é uma coisa feia, não. Desertor é uma escolha pessoal, um direito, né? Gabriel, estamos nos nossos minutos finais. Palavra sua aí, para você fazer essas considerações finais. Bom, quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui trazendo as minhas ideias para esse grupo de ideias, né? É sempre uma satisfação fazer essa troca. Vários ângulos que foram colocados aqui eu não tinha pensado a princípio, tá? Acho que é uma das vantagens da gente discutir em grupo, né? Como que as várias cabeças vão ajudando a gente a montar um quadro ainda mais rico, mais dinâmico do que aquele que a gente próprio imagina, né? Eu me senti assim hoje. E queria só reforçar o que já foi colocado aí, que eu vi na semana passada também, que eu considero, e acredito mesmo que é muito importante nos dias atuais, que a gente desenvolver essa cultura de acolhimento, de respeito à variedade, à singularidade humana, religiosa, ou as diferenças das diferenças, né? Usando essa expressão assim, que eu acho que isso é muito bonito. E eu acho que isso está bem resumido, assim, essa postura, que eu acho que é até bem de Kardec também, que o João lembrou aí, assim, né? Que a ênfase espírita está na prática da caridade, mas uma caridade entendida, né, segundo ali a profundidade da filosofia espírita, e não meramente, né, um assistencialismo, conforme muitas pessoas criticam e tal, que tem sua razão de ser, né? Mas acho que essa ênfase na caridade, ela nos leva a encontrarmos num território comum, né? Que é a vontade de crescer, que é a vontade de estar junto, que é a vontade da gente se entender, e entender incluindo aí as diferenças que a gente tem e tal, mas um objetivo comum que é maior, né? Assim, que é da gente se espiritualizar, que é da gente ser feliz, enfim, essas coisas, né? Eu acho muito importante esse tipo de espaço aqui, eu acho que ele é muito relevante nesse sentido. Ele é educativo para a gente que participa, e acredito mesmo que ele é educativo para quem assiste depois, quem não acompanha ao vivo e tal. Eu acho que é uma maneira também da gente contribuir para o mundo dizendo, olha, a gente pode e deve dialogar partindo das semelhanças e das diferenças também. E tá tudo bem.
ser humano, é assim, né? E nessas escolhas de pertenço ou não pertenço, qual é o meu grau de pertencimento, quais são as fases, acho que à medida que a gente desenvolve essa cultura compassiva, né, acho que a gente vive isso melhor e usufrui dos benefícios de estar numa comunidade que é mais respeitosa, né? E a gente começa a descobrir esse amor aí que Jesus falou tanto pra gente, né? Isso, minha gente, muito agradecido por tudo, um forte abraço, até a próxima. E quem não pode assistir, né, não tem a oportunidade de participar aqui por algum motivo, às vezes um compromisso, vai lá no nosso site do Espírita Info, vai estar lá os vídeos ou no nosso canal do YouTube. Pode assistir depois também. A Joia Gabriel, é sempre com muito carinho, muito gostoso ouvir, conversar com você, né? Esperamos aí que você possa retornar. Vai ter o convite novamente, com certeza. E fica aí o desafio do Adair, né? De você tratar esse tema sem esse texto do Kardec. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Desejamos uma ótima noite. O Eli vai fazer uma prece aí no encerramento. O próximo TED, né, pessoal? O próximo TED nosso, agora sim, não vai ser semana que vem, vai ser no dia 25 de agosto, tá? O tema, fundamentalismo religioso, o espiritismo está isento disso? Vai ser o Fábio, né, o Eli? Vai ser o Fábio Fortes. Então tá joia. Você faz uma prece então pra gente, né, Eli? Ok. Gabriel, obrigado mais uma vez. Encerrando, então, o nosso encontro dessa noite, nós agradecemos a participação de todos que estiveram aqui conosco, agradecemos a sintonia de pensamentos, a oportunidade da troca de ideias, o aprendizado em conjunto, que é tão importante para todos nós. Que os amigos espirituais que acompanharam cada um de nós nesses minutos possam continuar nos envolvendo em energias de paz, de equilíbrio, de saúde, e que possamos continuar refletindo, estudando, trabalhando, a fim de continuar crescendo dentro das nossas possibilidades. Agradecidos assim, encerramos o nosso encontro, desejando a todos muita paz. Pessoal, boa noite a todos, muita paz a todos.